Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Wagnalítico. Eu sou Wagner Gurgel e hoje eu venho trazer um tema bem interessante para nós conversarmos. Vocês já pararam para pensar em como a tecnologia transformou nossas vidas? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história especial que começou no ano de 1995. Esse ano marcou muito, né, a minha história pessoal e também o cenário tecnológico do Brasil, né? Em 95, os meus pais compraram o nosso primeiro computador. Foi o primeiro computador que a gente teve em casa. Era um 386 DX240 e para os padrões de hoje ele seria uma relíquia no museu, né? Difícil você achar hoje um DX, até procurei, né? Mas é difícil você achar um DX240. E naquela época ele era um sonho, né? Não era o melhor computador, já existiam os 486, tinham acabado de lançar. Mas ele vinha também com um HD de 128 megabytes. Não era nem. Hoje são terabytes, né? Megabytes. O monitor era VGA, os primeiros monitores coloridos. Então, muitos computadores antigamente tinham aquele monitor verde, né? Que lembra um pouco o filme Matrix. Mas esse daí tinha um monitor colorido já, não era o SVGA, depois inventaram o Super VGA, né? Não, esse era só o VGA. E, e ele também tinha drives de disquete. Hoje você ainda tem resquícios disso, né? Quando você vai salvar qualquer coisa, é um íconezinho de um disquete, né? Remonta essa época, onde a gente salvava tudo em disquetes, eram discos que você conseguia inserir no computador. E nesse daí tinha os dois tipos, tinha o de 3 1 quartos e o de 5 oitavos, que eram os disquetes que tinham naquela época. E eu lembro que um, se eu vou de memória aqui, acho que um era de 512 bytes e o outro era de 1.4 megabytes, né? Então, se você pega o HD de 128, um HD era tipo 100 vezes maior que um disquete, né? Por isso que era maravilhoso ter um HD, mas só 128 megas. Hoje um vidinho, esse vidinho que eu tô gravando aqui já vai ter 800, 900 megas, né? Então, um vídeo. Naquela época dava com muita coisa, né? E ele rodava com MS-DOS, né? O DOS, como a gente chamava. Não tinha ainda o Windows 95, ia ser lançado ainda, ou tinha lançado há muito pouco tempo. No Brasil demorou um pouco mais para chegar o Windows 95 em português. E naquela época não tinha internet, então para você conseguir as coisas era um pouco diferente, né? O Brasil, ele tinha acabado de entrar o Plano Real, né, em 95 e 94, na verdade, mas 95 tinha pouco tempo. Estava um pouco estabilizada a economia e na época meus pais compraram através de um consórcio, né? As prestações eram de US$ 100, eu lembro disso. Imagina, hoje seria um pouquinho caro pagar isso daí. Foram 2, 3 anos pagando e era uma relíquia. Compraram para que eu pudesse estudar, né? E foi bem interessante. Antes de ter esse computador, eu já tinha feito 3 anos antes, 92 mais ou menos, eu comecei a estudar. 93 eu comecei a estudar informática. Na época, curso de informática, eu estudei DOS. Depois eu estudei Lotus 123, que era o Excel da época, né? Depois estudei Carta Certa, que era como se fosse um Word da vida. E o Basic, que era a linguagem de programação que tinha. Depois virou Visual Basic, né? E hoje ainda tem um pouquinho do que era o Visual Basic hoje com o VBA, né, no Excel. Quando você usa macro, VBA no Excel é a mesma linguagem daquela época do Basic, né? E o Basic era a linguagem também que utilizava no MSX, que é onde eu fiz esses cursos. Eu fiz o curso em MSX, era um computador da Gradiente, que o monitor era monocromático, era verde. E não era nem disquete, né? Nessa época era fita cassete, a mesma fita que você usa para ouvir, né? Ninguém usa mais, né? Usava para ouvir música no Walkman, você gravava coisas nela também. E os jogos, tudo estava gravado nessas fitas cassetes, né? E você podia programar no MSX, você podia até mudar algumas coisinhas no código, aí ia mudar algum detalhe no bonequinho, alguma coisa na fase. Você não podia mexer muito porque você podia estragar o jogo, né?
Mas aí você não, cada jogo que você tinha ali, na hora você compilava e aí sim você ia jogar, né? Era uma coisa bem interessante. Você tinha o código ali na fita, você compilava e depois você jogava. Eu jogava muito aquele Pitfall na época, tinha pro Atari também. E tinham vários jogos de Atari que também existia pro MSX, né? Você se sentia meio que um hacker, um desenvolvedor quando você mudava um códigozinho ali na linha de código e o jogo ficava diferente, que você mesmo programou, né? Você se sentia o máximo, né? Era muito interessante. E relembrar essa época é mágico, né? Eu acho muito interessante. Foi onde tudo começou na minha carreira, né? Por isso que eu estou trazendo para vocês minha carreira aí. O primeiro computador que eu tive em casa foi em 95 e a primeira contato que eu tive com informática foi em 93, 92, 93, com MSX, com esses cursos de informática. E depois disso, eu vou trazer mais para frente outro ano marcante, que foi o ano de 97. No próximo episódio eu vou falar do ano de 97, que foi onde eu tive o primeiro contato com internet, né? Foi a primeira vez que eu vi, que eu pude fazer uma pesquisa no KD e que eu me conectei pela primeira vez no Mirk para conseguir conversar com pessoas, né? Foi bem interessante em 97 também. Mas era muito interessante como eram os computadores. Você não tinha internet para baixar as coisas, tinha a BBS, mas não era muito fácil. Na minha cidade, eu morava numa cidade pequena do Rio de Janeiro e lá não tinha BBS. Então, se eu precisasse acessar uma BBS de fora, teria que ser tipo interurbano, você ligava pro lugar, né? E aí ficava caro. Então, o que tinha nessa cidade era como se hoje fosse uma lan house, vamos dizer, uma lan house de hoje em dia, que nem existe mais tanto, né? Mas naquela época existiam umas lojas que tinham um catálogozinho assim, pelo menos nessa cidade era assim. E, e você lá tinha uma listagem de jogos, de programas que você podia pedir e aí você pagava, né? E aí a pessoa depois te dava aquilo que você solicitou nos disquetes, né? Eu lembro que Doom, na época Doom 2, eram 4 disquetes de 1/4, desse menorzinho de 1.4 megas. Eu lembro que eu joguei muitos jogos da LucasArts, Day of the Tentacle, que tem até hoje, se você procurar na Steam, tem o chamava de Day of the Tentacle, né? A gente chamava na época. Mas tem até hoje, que é da LucasArts, é muito divertido. Aqueles do Indiana Jones, de Atlantis, também tem vários jogos da LucasArts, que é. O George Lucas também era, né? Eram os jogos de point and click, você pressionava, clicava e o bonequinho ia lá andando e fazia algumas coisas. Era muito legal, os Doom, da vida, Wolfenstein 3D e tantos outros jogos, né? Até mesmo Mortal Kombat tinha no computador nessa época também, você podia ter o Mortal Kombat. Aí para você poder ter o som no jogo, você tinha que ter um kit multimídia, que foi uma revolução depois também, quando inventou, que aí você podia ter o CD. Imagina, um disquete tinha 1.4, aí um CD já tinha 640 megas, é um up gigantesco, maior que o HD que eu tinha, cabia num CD, só que você não podia regravar, né? Você gravava uma vez e ficava para sempre. Depois eles inventaram os CDs regraváveis, né? Mas era muito interessante essa época, uma época onde deu para aprender muita coisa. Muita coisa você tinha que decorar, sabe? Você não tinha internet para ficar procurando código, nada, então você tinha que aprender a mexer no DOS. Eu anotava num caderno os comandos, o dir, CLS, CD para entrar nos diretórios, MD. Se você hoje vê o terminal que tem no Windows, terminal, você digita terminal lá no pesquisar do Windows ali, o terminal é uma telinha praticamente de MS-DOS que abre, era assim que era antes. Aí tudo que você quisesse de interface gráfica você tinha que digitar ali, executar, e aí abrir uma interface gráfica, né? Depois eu aprendi uma linguagem chamada Clipper também, depois do Basic, que aí trabalhava também com bases de dados, né? Então era bem interessante para fazer sistemas de locadora, vários outros sisteminhas. Hoje em dia você vai num lugar que tem aquele sisteminha que parece ser coisa de computador antigo, geralmente foi feito às vezes em Clipper, que está rodando ali por trás. Muito legal. Bom, queria só compartilhar com vocês essa época de nostalgia de 95, que foi onde eu tive meu primeiro contato com computadores e onde eu comecei essa carreira, que agora, né, 95 para 2025, 30 anos de carreira desde o meu primeiro computador até os passos que eu estou dando agora, né?
Então, queria só compartilhar com vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou dessa ideia de trazer nostalgia, falar de como era os tempos antigos, tem vários marcos, vários tempos aí que dá pra gente falar. Posso ir falando ano a ano também. E a gente pode fazer mais vídeos na sequência. Se você gostou, deixa um comentário aqui no, no final do vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.